Lucas, eu não vou investir mais em fundos imobiliários porque o Barsi disse que não é um bom investimento. Eu não vou mais investir em fundos imobiliários porque essa merda só cai todo dia que eu vejo. Eu não vou mais investir em fundos imobiliários porque se for para ganhar aluguéis mensalmente e ganhar menos que a renda fixa, não vale a pena. Cara, pelo amor de Deus, esse vídeo aqui eu vou ajudar você a se lucidar um pouco mais e entender algumas coisas que talvez você ainda não entendeu. Eu vou explicar para você o porquê o Barsi não investe em fundos imobiliários, porque você deve investir em fundos imobiliários, e depois de você assistir esse vídeo, eu quero saber a sua opinião, se vale ou não vale a pena. Para você que ainda não conhece o Luiz Barsi, ele é nada mais, nada menos do que o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. E só para você ter uma noção, a fortuna estimada do Barsi é de aproximadamente 4 bilhões de reais. Eu não tô falando errado, tá? Eu não tô falando que esse é o dinheiro todo que o Barsi tem. É o dinheiro que ele tem aplicado como pessoa física, como eu e você, pessoas que começaram a investir colocando um pouquinho nosso dinheiro todos os meses. Então, o Barsi tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. E você já parou para pensar quanto é 4 bilhões? Ou você já parou para pensar quanto é apenas 1 bilhão? Se liga só nessa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez você ainda não tenha noção ou você nunca tenha parado para pesquisar o quanto de fato é 1 bilhão de qualquer coisa. Só para você ter uma ideia, olha só essa ilustração. 1 milhão é como se fosse essa caixinha pequenininha que tá aparecendo aí para vocês, e 1 bilhão é como se fossem várias fileiras dessa mesma caixinha amontoada. Só para você ter em termos quantitativos, 1 milhão de segundos são 11 dias, enquanto 1 bilhão de segundos são 31 anos. Imagina só você ter todo esse montante em dinheiro. Então eu acho que assim, a primeira coisa que você precisa entender aqui nesse vídeo é a diferença entre você, eu, nós investidores, pessoa física que investimos os nossos 300, 500, 1.000, 10 mil reais todos os meses, e uma pessoa que tem um patrimônio de 4 bilhões de reais aplicados recebendo dividendo todos os meses. Se você entender essa diferença, você já vai entender o primeiro ponto pelo qual o Barsi diz que investir em fundos imobiliários não vale a pena, que é a liquidez. Se você não sabe o que é liquidez, liquidez é referente a quantas pessoas estão dispostas a comprar e quantas pessoas estão dispostas a vender aquele ativo, aquela ação, aquele fundo imobiliário em um único dia. Se eu tenho, por exemplo, aqui 10 cotas de um fundo imobiliário ou de uma ação e eu quero vender essas cotas no mercado e eu tenho 10 pessoas querendo comprar, então eu consigo vender facilmente aquelas cotas ali no mercado, porque tem pessoas querendo comprar e tem eu querendo vender. Agora, se eu tenho 1 milhão de cotas desse fundo imobiliário e eu tenho apenas 10 pessoas querendo vender, você concorda comigo que para essas pessoas conseguirem comprar 1 milhão de cotas, primeiro, que vai demorar muito tempo, mesmo se elas comprarem muitas cotas todos os dias. Segundo, que eu não vou ter liquidez, que é a facilidade de vender as minhas cotas no mercado, mesmo tendo pessoas comprando. O que acontece é que o Barsi, ele ganha mais de 1 milhão de reais por dia de dividendos das suas ações. Então, quando a gente fala sobre liquidez e fundos imobiliários, a gente primeiro precisa entender que fundos imobiliários são sim muito líquidos, mas não são líquidos a ponto de uma pessoa que ganha 1 milhão de reais conseguir comprar e vender tantos fundos imobiliários assim todos os dias. Dá só uma olhadinha aqui junto comigo dentro do Investidor 10. Vamos olhar aqui o MXRF11, que é um fundo aí bem conhecido por todos vocês. A gente olha aqui liquidez diária e a gente vê que por dia mais de 11 milhões de reais são transacionados, ou seja, são negociados através do MXRF11. Então uma cotinha custa R$10,82 e por dia mais de 11 milhões de reais são transacionados, pessoas comprando e pessoas vendendo. Por que na opinião do Barsi não vale a pena comprar fundos imobiliários? Porque ele está falando da realidade dele, de uma pessoa que ganha mais de 1 milhão de reais por dia. Então pensa só comigo, se o Barsi tem mais de 4 bilhões de reais em patrimônio investido e ganha mais de 1 milhão de reais por dia em dividendos, por que o Barsi ele iria querer comprar cotas de fundos imobiliários para ficar ganhando aluguéis mensalmente, sendo que se ele quisesse ele poderia comprar até o fundo todo? Por exemplo aqui, ó, o valor patrimonial do MXRF11, se a gente pegar todo o fundo, juntasse todas as cotas, tudo que o fundo tem de dinheiro, o fundo custa 2,56 bilhões de reais. Então, se o Barsi quisesse comprar o fundo todo, ele conseguiria. Agora você entende a diferença entre liquidez de uma pessoa como eu e você, que investe o nosso dinheiro mensalmente, focando em receber aluguéis mensalmente, e uma pessoa que tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais? Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam também é a diferença do porquê eu, Lucas, invisto em fundos imobiliários. Eu gosto de trazer esse
sempre aqui aquela comparação entre imóveis físicos e fundos imobiliários. Eu gosto de imóveis físicos, acho um bom investimento, tem potencial de valorização e até se você conseguir pegar na compra um preço interessante, você consegue ganhar na venda. Só que fundos imobiliários, você tem um capital inicial muito baixo para já começar a receber aluguel mensalmente, enquanto em um imóvel físico você precisa despender de um alto capital, às vezes fazer manutenção, pagar taxas, impostos, arrumar um inquilino para daí sim você começar a ganhar os seus aluguéis mensalmente. Então, se eu não tenho todo aquele montante de dinheiro aí, sei lá, 100, 200, 300 mil reais para eu comprar um terreno ou comprar um imóvel pronto, eu posso a partir de 10 reais comprar cotas de fundos imobiliários e no próximo mês já receber aluguéis mensalmente, isento de imposto de renda. Então, quando a gente fala sobre um patrimônio de uma pessoa que é bilionária, é totalmente diferente da realidade de você, até de mim mesmo, que estamos aqui investindo mensalmente o nosso dinheiro para ganhar o nosso aluguel recorrente. Então, antes de você tomar uma opinião de investir ou não investir por conta da opinião de uma outra pessoa, você precisa adaptar a realidade dessa pessoa à sua realidade para ver se vale ou não vale a pena. Outro ponto interessante aqui também que a gente precisa analisar quando a gente fala sobre liquidez é o número de investidores na bolsa de valores em ações e fundos imobiliários. O Barsi é conhecido por ter várias ações, onde lá atrás ele teve a oportunidade de investir em boas ações que custavam centavos. Então ele foi uma pessoa que teve a oportunidade, soube aproveitar e por conta da estratégia que ele leva, ele foi carregando isso por muitos anos. Porém, quando a gente pensa em fundos imobiliários, mesmo sendo um ativo aí que é muito comentado, várias pessoas já investem, ainda é um ativo muito recente na nossa bolsa de valores. Os fundos imobiliários, eles começaram ali por volta de 1993, mas da forma como nós conhecemos hoje, isento de imposto de renda, ele foi validado ali no ano de 2004. E como vocês podem ver aqui na imagem, lá atrás ele tinha pouco mais de 12 mil investidores e hoje conta com mais de 2 milhões. Então, mesmo sendo um ativo novo, é um ativo que tem crescido muito, mas ainda conta só com 2 milhões de pessoas. Pensa só comigo, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas e a gente tem apenas 2 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários contra mais de 10 milhões que investem em ações, renda fixa ou outros investimentos. Então, mesmo sendo um mercado muito forte e sendo um mercado que está crescendo bastante, na visão do Barsi ainda é um mercado pouco líquido. Então, quando a gente fala sobre liquidez, a gente precisa entender o patrimônio e também o número de investidores. Como vocês podem ver aqui, por mais que os fundos imobiliários estejam crescendo bastante, ainda assim é um investimento muito recente na bolsa de valores que realmente começou a ter mais entrega e performar cada vez melhor a partir ali de 2017. Um outro ponto que o Barsi comenta muito sobre investir ou não em fundos imobiliários é a respeito da taxa de administração. Se você ainda não sabe, você pode entrar depois aí no site do Investidor 10, Fund Explorer ou até o Status Invest. E aqui embaixo, ó, vamos pegar um outro fundo aqui só para você ter uma noção. Vamos pegar aqui o KNR11, que é um fundo híbrido, um fundo que eu gosto bastante. A gente vai poder ver aqui, por exemplo, a liquidez diária. 3 milhões de reais, ou seja, um fundo bastante líquido. E aqui embaixo a gente pode ver a taxa de administração de 1,25% ao ano. O que significa essa taxa de administração? É a taxa que você paga para o gestor anualmente, para o gestor do fundo escolher ali os imóveis, se preocupar com os inquilinos, se preocupar ali com as despesas, manutenções, para você não precisar ficar se preocupando. Eu sempre gosto de avaliar fundos imobiliários comparando com imóveis físicos, porque você que já alugou um imóvel, aí você sabe, cara, a dificuldade que às vezes é para você conseguir arrumar um imóvel depois que o inquilino sai. Se o imóvel está sem inquilino, para você conseguir arrumar um bom inquilino é uma dor de cabeça. Você tem manutenção, você tem taxa, você tem um monte de burocracia para você conseguir deixar aquele imóvel redondinho e receber aluguéis mensalmente. Nos fundos imobiliários, a sua única preocupação é comprar as cotas e analisar o fundo para ver se a gestão está fazendo um bom trabalho. E essa taxa de administração nada mais é do que a gestão do fundo, fazendo a avaliação do imóvel, cuidando dessas coisas para você receber o seu aluguel mensalmente. Então, quando a gente fala sobre taxa de administração, a gente também tem que levar em consideração que as ações também têm taxa de administração se a gente for colocar na ponta do lápis as despesas que os CEOs ou até o chão de fábrica têm em relação a alguns produtos. Se liga só nessa matéria, salário anual médio de CEOs de empresas do Ibovespa é de 12,57 milhões. Ou seja, mesmo os fundos imobiliários tendo uma taxa de administração anualmente, chega bem perto do salário anual dos CEOs das empresas que estão listadas na bolsa. Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Mas só pra gente entender
aqui a comparação. O Barsi, ele se posiciona contra porque ele cresceu o patrimônio dele cuidando do próprio dinheiro. Então ele não quer pagar taxa de administração por uma outra pessoa cuidar do patrimônio dele. Eu acho isso aí muito válido, faz parte da estratégia dele. Mas também não vejo como um bicho de 7 cabeças você pagar uma taxa de administração nos fundos imobiliários que gira em torno de 0,50, 1,25, 1,50 para você não precisar ficar se preocupando com inquilinos ou dor de cabeça de um imóvel físico. Então, na minha opinião, vale sim a pena você pagar uma taxa de administração para um fundo imobiliário para você ter um ativo ali onde você recebe aluguéis isento de imposto de renda. Um outro ponto também que o Barsi ressalta, e nesse ponto aqui eu acho que ele tem razão sobre você investir ou não investir em fundos imobiliários, é que ele destaca que os fundos imobiliários não têm a mesma capacidade de valorização de uma ação. E eu sempre falo aqui para vocês que o foco dos fundos imobiliários não é você pegar uma cota que custa R$10 e esperar que ela chegue a R$100, porque isso aí dificilmente vai acontecer. Os fundos imobiliários, o foco é você receber aluguéis mensalmente. Então ele entra ali naquela parte de ativos onde você está buscando ter um investimento mais perene, que não seja muito volátil e que você receba ali os aluguéis constantes sem você ter nenhum tipo de preocupação. Se a gente olhar, por exemplo, o gráfico IFIX nos últimos anos, a gente vai ver aqui, ó, que nos últimos 5 anos o IFIX subiu 39,66% e desde o seu início subiu 108,9%. Se a gente analisar ele contra o Ibovespa, a gente vai perceber que o Ibovespa subiu muito mais. Nos últimos 5 anos, 31,58%, até menos do que os fundos imobiliários, mas no máximo aqui desde o seu início já subiu 175,87%. Por que isso acontece? Porque no índice Ibovespa você tem lá empresas de crescimento, você tem empresas de dividendos, você tem um mix ali das melhores empresas do país. Nos fundos imobiliários, você tem os melhores fundos ali da Bolsa de Valores, mas existem algumas regras, como por exemplo, nas ações você tem as ações de crescimento, que elas podem reinvestir os lucros que elas obtêm nelas mesmas, então elas conseguem crescer. Existem ações aí que a gente consegue acompanhar que saíram de R$2, R$3 para mais de R$50, R$60 aí ao longo dos anos. Enquanto os fundos imobiliários, por lei, eles precisam entregar pelo menos 95% dos seus lucros aos seus cotistas. Então ele precisa distribuir esse lucro aos seus cotistas. Então ele não consegue pegar esse dinheiro e comprar novos galpões ou se planejar dessa forma para um crescimento. O fundo imobiliário, para ele crescer, ele precisa emitir novas cotas ao mercado, aí ele consegue se organizar, pegar mais dinheiro e crescer o fundo. As ações não, você tem ações de crescimento e ações de dividendos. Então os fundos imobiliários, eles devem entrar na sua carteira de investimentos como uma ação de crescimento. Se a gente pegar, por exemplo, aqui só para você entender, vamos pegar aqui a ação da Ambev e a gente já vai conseguir entender isso. A Ambev é uma ação de dividendo, ela não fica reinvestindo lucro nela mesma, ela distribui aos seus acionistas. Então, a gente pode ver aqui, ó, que nos últimos anos, na verdade a ação ela tá caindo bastante, né, setor do varejo, mas a gente consegue observar o gráfico. Você vê que não deu nenhuma pancada muito grande, né? Saiu aqui, por exemplo, de R$17 para uma máxima aqui de 24. Hoje, enquanto eu tô gravando o vídeo, tá 12,39. Mas olha só a diferença, tá? Dá uma olhada no gráfico. Saiu de 17 e o máximo histórico aqui foi de 23. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a WEG, que já é uma empresa de crescimento, a gente pode ver aqui, ó, que o gráfico é totalmente diferente. Saiu de 15 centavos lá atrás para um pico aqui de já, ó, mais de R$44. Então, a gente consegue entender o que? A WEG é uma empresa que pega os lucros, reinveste nela mesma para ter um potencial de crescimento, enquanto a Ambev pega o dinheiro e distribui aos seus acionistas, exatamente como os fundos imobiliários fazem. Então, é totalmente errado você colocar na mesma prateleira ações de crescimento e fundos imobiliários. Por quê? Porque fundos imobiliários são ativos que você vai comprar para receber aluguéis mensalmente. Se a cota valorizar, muito bem. Se a cota não valorizar, você ainda continua recebendo os aluguéis mensalmente. Outro ponto aqui também é que muita gente reclama e fala assim: Lucas, mas não compensa investir em fundos imobiliários estão caindo, não vale a pena. E aqui a gente consegue identificar algumas coisas. Ó, vamos voltar aqui e vamos analisar, por exemplo, um fundo de shoppings, XPML11. Se a gente pegar aqui, ó, nos últimos 5 dias, realmente a gente vai ver que o fundo caiu 2,27%. No último mês caiu 2,40%, nos últimos 6 meses subiu 5,20% e nos últimos 5 anos já subiu 10,71%. Então, no curto prazo, o mercado ele é irracional. Se a gente analisar mesmo no curto prazo, os fundos estão caindo. Só que alguns fundos estão caindo, outros fundos estão subindo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o fundo BRCO11, que é um fundo que eu tenho em carteira e sempre comento com vocês aqui no canal, a gente vai ver que nos últimos 5 anos ele subiu 8,3%, mas nos últimos 6 meses
meses ele já subiu 21,83%, enquanto outros fundos como DEVA11, por exemplo, nos últimos 6 meses caiu 14,21%. Então o que acontece? Se você montar uma carteira onde você tem fundos mais arriscados, você pode ganhar mais dividendos, mas os fundos também correm mais riscos, enquanto você pode montar uma outra carteira de fundos mais perenes que vão pagar aluguéis mensalmente para você com potencial de valorização. E a gente precisa colocar aqui também em pauta que os fundos imobiliários estão caindo ultimamente devido a uma alta taxa de juros. A gente tem uma alta taxa de juros, o que faz com que os investidores deixem o seu dinheiro na renda fixa com boas rentabilidades, e também a gente tem lá nos Estados Unidos a alta taxa de juros também do Banco Central dos Estados Unidos. O que acontece? Uma fuga de capital. Estados Unidos subiu os juros, o dinheiro sai daqui, sai de outros países também e vai para os Estados Unidos, porque imagina só, o que você faria? Você ganharia 5, 6% seguro ou você ganharia 8, 7% correndo alto risco? Os investidores preferem ganhar 5, 6% garantido nos Estados Unidos do que correr risco aqui no Brasil. Então o que acontece? O dinheiro também sai do país e com tudo isso acontecendo, as cotas de fundos imobiliários, as ações, os investimentos de renda variável também estão despencando. Então não é um fenômeno somente dos fundos imobiliários. Se a gente pegar ações, a própria bolsa de valores tem caído bastante nos últimos dias, ó. O Ibovespa no último mês caiu 2,14, nos últimos 5 dias caiu 0,19, ou seja, essas oscilações elas estão acontecendo o tempo todo, mas se a gente pegar no longo prazo, a gente sempre tem uma linha reta e crescente que sempre aponta para cima. Então, conclusão aqui, o que eu acho sobre o Barsi não investir em fundos imobiliários? Eu acho o Barsi extremamente coerente com a estratégia dele. É até falta de educação a gente criticar um cara que já tá na bolsa de valores há tanto tempo, tem uma estratégia validada. O Barsi, se eu não me engano, ele investe desde 1970, cara. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não eram nem nascidas. Eu não era nascido e o cara já tava ali comprando as suas ações, reinvestindo os seus dividendos. Então foi uma pessoa que lá atrás soube identificar boas oportunidades e hoje ele está colhendo os frutos. Então eu acho ele extremamente coerente com a estratégia dele. Só que eu acho que o ponto de atenção aqui é você olhar para o que o Barsi fala e não aproveitar boas oportunidades hoje, com um mercado totalmente diferente do que o Barsi investia lá atrás, quando ele identificou boas oportunidades e conseguiu investir em boas ações. Hoje nós temos várias opções de bons investimentos, como ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, e cabe a você seguir a sua estratégia e ver o que vale ou não vale a pena para você. É o que eu sempre falo aqui no canal. Você precisa ter uma estratégia, precisa ter um método para você seguir, para você não ficar sempre seguindo uma dica de um e uma dica de outro. É extremamente saudável que você sempre questione se algo está certo ou algo está errado, todos os conteúdos que você avalia, todas as opiniões que você escuta de qualquer pessoa sobre investimentos, vai estudar para você ver se vale ou não vale a pena para você, porque o que faz sentido para um pode não fazer sentido para o outro. Vou deixar para vocês aqui na tela também 2 vídeos onde eu já mostrei os melhores fundos imobiliários base 10, aqueles que as cotas custam R$10, também os melhores fundos imobiliários de tijolo, onde eu analisei e montei lá uma classificação dos melhores fundos imobiliários de tijolo, na minha opinião. Os 2 vídeos estão aparecendo aqui para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!